Olá, boa noite. Boa noite. Novo documento do Papa é publicado pelo Vaticano. A quarta encíclica do Papa Francisco fala sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Reflexos da ausência de fé no velho continente. Europa passa por processo de descristianização. Santuário no interior de São Paulo se prepara para celebrar festa de Frei Galvão. Projeto de lei quer aumentar a dedução no valor de tributos de empresas que doarem alimentos. Moradores na Grande São Paulo no escuro. Veja como solicitar indenização pelos danos causados com a falta de luz. Terceira idade no mundo digital. IBGE aponta que mais de 76% dos idosos brasileiros têm celular. Valorização e reconhecimento da cultura e do povo. Menor estado do país comemora o Dia da Sergipanidade. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Vaticano divulgou hoje a nova encíclica do Papa Francisco, intitulada Dilexit Nos, que significa Ele nos amou. Este documento é um convite a uma nova e profunda compreensão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, especialmente diante dos desafios urgentes do nosso tempo. O Papa ressalta que a espiritualidade do Sagrado Coração oferece uma resposta essencial àquilo que ele define como a sociedade líquida influenciada pela tecnologia e pelo consumismo. O assunto hoje da coletiva de imprensa da Santa Sé foi o coração de Jesus, nas entrelinhas da quarta encíclica do Papa Francisco. E questa encíclica dà voce effettivamente. Essa carta dá vida a algumas questões dentro de nós, como alcançar o outro do jeito que ele é, como viver a verdade sobre nós mesmos, num contexto que dirige nossas escolhas. Que me sembra esprime em maneira profunda. Este documento exprime com profundidade o coração, motivo inspirador do ministério de Francisco. A mensagem para a Igreja e para a humanidade nesta carta vem do Senhor e de seu amor por todos. É a verdade pela qual Jorge Bergoglio gastou sua vida e continua a gastá-la com paixão como bispo de Roma e da Igreja Universal. As reflexões espirituais e teológicas da Carta Papal seguem outras duas já escritas no pontificado do Papa Francisco, Laudato Si Fratelli Tutti. A nova encíclica é um pouco mais breve e tem como tema central o Sagrado Coração de Jesus. Para Dom Bruno, 3 pontos da encíclica se destacam: a importância do amor, a necessidade de voltar ao coração de Cristo e o rito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Para alguns, a devoção ao Sagrado Coração foi interpretada como algo sentimental e emotivo. Mas na carta, o Papa demonstra como ele tem um sólido fundamento teológico, uma síntese do Evangelho. Essa carta celebra a grandiosidade de nosso encontro com o amor de Deus. No coração de Jesus podemos encontrar o centro do amor, pois ele nos leva ao centro da nossa pessoa. Na encíclica está o convite de voltar ao coração de Jesus, de acordo com Dom Bruno, que entre os caminhos apresentados destacou o que considera essencial neste tempo de guerras. Ecco, in questo momento così drammatico, questa encíclica. Esta encíclica nos desafia a olhar mais alto. Significa procurar caminhos onde não basta a lógica do que vença o mais forte. É preciso entender o drama da humanidade. Temos que enfrentar com escolhas corajosas e olhar o bem de todos. Nesta contemplação do coração de Jesus, que se doa até o extremo, nós somos consolados. No primeiro capítulo da nova encíclica, o Papa Francisco fala da dissimulação e do engano, que danificam e pervertem o coração. Lembra que na tentativa de mostrar o que não somos, é no coração que está a decisão acertada. Bem diferente do coração daqueles que promovem guerras, provocam dores e fazem muitos agonizar de fome. As imagens hoje são de Deir al-Balá, outro bairro da faixa de Gaza, outra realidade de fome em frente a uma padaria. Gente que se espreme à espera de um pão.
Alguns tentam invadir o comércio. Khalil Al-Sanar foi forçado a sair de Jabalia para Deir al-Balá. Agora, seu maior objetivo é saciar a fome da família. Estou aqui desde as 6 da manhã esperando na fila para pegar um pacote de pão. Tenho 14 pessoas em casa e até agora não consegui nenhum pão. Nossos filhos estão com fome. Eu e milhares como eu estamos sofrendo com essa situação. Enquanto os deslocados se aglomeram em frente à padaria, lá dentro, o ritmo para embalar e distribuir os pães é intenso. Mohamed Al-Baná é o dono da padaria e diz que a produção está prejudicada. Não há farinha nos armazéns do Programa Mundial de Alimentos. O estoque acabou. O horário de trabalho foi reduzido pelo Programa Mundial para manter a continuidade das operações. E isso não é suficiente para 1 milhão de pessoas deslocadas aqui na área central. Lá fora, Khalil, ainda à espera de alimento para a família, faz um alerta aos líderes mundiais que assistem essa realidade e não mudam o rumo dessa história provocada pela guerra entre Israel e Hamas. Se não morrermos pela guerra, morreremos de fome. Apelamos ao mundo inteiro, a todas as pessoas livres, a toda a humanidade, as organizações humanitárias, a Cruz Vermelha, todas as instituições internacionais. Pedimos que olhem para nós com simpatia e nos tragam farinha e suprimentos de comida para Gaza. Estamos privados de vegetais e nenhum suprimento de comida está chegando. E como diz a nova encíclica do Papa Francisco, é no coração que está a decisão acertada. Que dramas como esse sensibilizem os que podem parar a guerra e que eles decidam com o coração, sem o desejo de ser mais e poder mais, para que o sofrimento de inocentes chegue definitivamente ao fim. Durante vários séculos, a Europa foi o principal continente de desenvolvimento do cristianismo. A tradição da Igreja Católica está enraizada na cultura, na educação e na política de diversas nações. Nas últimas décadas, no entanto, cresceu o número de pessoas que se distanciaram da fé no velho continente. É o tema de hoje no programa Além da Notícia. É impossível contar a história da Europa sem falar da forte influência do cristianismo e da Igreja Católica. Grande parte da sociedade europeia cresceu tendo como base o Evangelho e as tradições da Santa Igreja. As marcas desse passado são evidentes nos monumentos, na cultura e no desenvolvimento político do continente. Mas séculos depois é crescente o número de pessoas que se distanciam da fé cristã. Milhares de igrejas foram fechadas na França, Bélgica e Alemanha. A mudança cultural é fruto de um longo processo de transformação social que impulsionou o avanço da pauta progressista. O Anuário Estatístico da Igreja mostra que a quantidade de católicos no mundo subiu 1% em 2022 e chegou a 1,390 bilhão de fiéis ligados ao catolicismo. O crescimento aconteceu em 4 continentes, exceto no europeu. Na verdade, a gente está falando de uma islamização da Europa, que leva a uma descristianização do continente. Isso ocorre porque vários países europeus possuem colônias e possuíram colônias na África, colônias em países islâmicos. Mesmo diante deste cenário, uma infinidade de grupos trabalha pela evangelização dos europeus. Esse vai ser o tema do programa Além da Notícia de hoje, às 10 da noite na TV Canção Nova. No próximo bloco, veja como pedir indenização por danos causados por falta de luz. E na Canção Nova, os 22 anos da Casa do Bom Samaritano. Após as fortes chuvas de 11 de outubro, cerca de 500 mil pessoas na capital paulista tiveram a energia elétrica restabelecida no dia seguinte pela empresa Enel. Uma nova tempestade na noite de ontem deixou 70 mil clientes da companhia sem luz. Muitos relatam prejuízos com os apagões e, por isso, nossa equipe mostra como pedir a indenização nesses casos. Mesmo com o diagnóstico de câncer, Maria tem muita disposição.
Junto com a filha, ela prepara salgadinhos e sorvetes para vender em sua lanchonete. O valor arrecadado é usado para pagar o aluguel e os custos do tratamento. No último dia 11 de outubro, após 6 dias sem energia elétrica, a família teve um prejuízo de quase R$2.000. Todo o estoque de perecíveis foi para o lixo e o micro-ondas, essencial para o trabalho, quebrou. Foi um prejuízo muito grande para vender, entendeu? Eu tinha feito coisas para vender pelo menos uns 15 dias. Daí era meu aluguel, que eu fico juntando um mês inteiro para o aluguel. Meu coração doeu muito quando eu joguei fora. Assim como Dona Maria, muitas pessoas são afetadas na capital paulista pela falta de luz. Mas é possível pedir indenização pelos danos causados e o abatimento no valor da conta sobre os dias que ficou sem energia elétrica. No site da Enel, é possível preencher a solicitação para a indenização. Registre os protocolos de cada contato e documente as suas perdas. E documentar como? Fotos, vídeos, notas fiscais de compra. Basicamente, eles seguem ali num prazo total, digamos assim, de mais ou menos uns 30 dias. Caso o pedido do consumidor não seja atendido pela companhia fornecedora, é preciso recorrer à ajuda do PROCON. Todos os órgãos de defesa do consumidor devem atender e processar essa reclamação, que vai resultar uma notificação para a empresa e uma tentativa no âmbito administrativo de solução do problema. Dona Maria espera o retorno da companhia, na esperança de recuperar seu micro-ondas. Para ajudar na compra dos produtos, sua filha fez uma vaquinha virtual. Prejuízo muito grande, conseguir de volta é muito difícil. E a primavera continua chuvosa em todo o país. Na madrugada, a ventania derrubou árvores e a chuva deixou a capital paulista em atenção para alagamentos. Segundo a Enel, cerca de 36 mil imóveis estavam sem energia ainda pela manhã de hoje. A previsão de chuva para os 4 estados do Sudeste é amanhã. O tempo segue instável e o alerta de temporais no centro-sul de Minas Gerais e São Paulo continua. Na capital paulista pode haver tempestades isoladas com raios e trovões na sexta-feira e a temperatura pode chegar aí a máxima de 30 graus e a mínima de 21 graus. Um ciclone extratropical se formou entre o Uruguai e a região sul do Brasil e a chuva forte deixa a região em alerta. As rajadas de vento podem chegar aos 90 km por hora em algumas áreas. Pode ter pancadas de chuva na faixa entre o norte do Paraná e o sul gaúcho. No centro-oeste, há alerta de temporais nos 3 estados e no Distrito Federal, principalmente. No norte, as pancadas de chuva permanecem sobre o Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins. E em outros pontos da região, o tempo segue firme. A gente encerra falando do Nordeste, onde o sol brilha forte e não há expectativa de chuvas, com exceção da Bahia. Por lá, pode chover um pouco. Os termômetros marcam mínima de 19 graus em Porto Alegre, 23 graus no Rio de Janeiro e máxima de 36 graus em Manaus e 33 graus em Cuiabá. Há mais de 20 anos, a Casa do Bom Samaritano acolhe pessoas com amor, fé e dedicação por meio da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. Nesse dia especial, a casa ofereceu atendimento e recebeu com alegria seus visitantes. Veja na reportagem de Matheus Alves e Messias Junqueira. Onde os que sofrem encontram alívio, onde a dor, a fome, a angústia do coração e do espírito recebem curativos. Mesmo mergulhados nas profundezas, são resgatados do vício e do amargo da vida. No Hospital da Caridade, as pessoas são encorajadas a acreditar no recomeço, uma vida nova. Um bom samaritano, para mim, é a minha segunda mãe, cara. É a casa que me acolhe, é a casa que me chama de filhinho. Eles chamam a gente de filhinho aqui. Filhinho vem comer, filhinho vem almoçar, nos abraça sem nojo. Não existe preconceito nesse lugar. O relato emocionante é de um dos primeiros acolhidos no local. Com apenas 8 meses em funcionamento, Laércio era recebido na instituição. Eu vivo o amor aqui dentro, cara. Me alimento, sou bem vestido, bem tratado, sou calçado aqui dentro.
Aqui o bom samaritano faz o que Deus ama, ele dá água para quem tem sede, ele dá pão para quem tem fome. Falar em acolhimento é fácil, o desafiante é abraçar a causa. Isso é feito há 22 anos pela Casa do Bom Samaritano. Gente de fé cuidando de gente em busca de fé, esperança e um abraço amigo. E aqui, a hora que você escuta essa história, respeita essa história e proporciona a essa pessoa, quer sair dessa? Aí nós temos contato com outras casas, Fazenda Esperança, Comunidade Betânia, Obra Lumen, Missão Padre Pio, Missão Santana, é uma diversidade de outros carismas que juntos entramos nesse resgate. Tem que fazer esse trabalho de acolhimento, de tentar proporcionar um novo projeto de vida, eu acho que isso é viver o Evangelho. Vivendo nas ruas, imerso no alcoolismo e sem rumo, essa era a vida de Vinícius após a morte de sua mãe. Em meio a esse período de desespero, ele encontrou a Casa do Bom Samaritano. O pessoal daqui super acolhedor, me acolheu muito bem, sou um carisma muito grande, né? E através dele essa transformação de vida espiritualmente, né? E hoje é membro da comunidade Filhos de São Padre Pio, com foco no atendimento à população vulnerável. Com audiência dentro da casa, hoje em dia eu sou o coordenador da casa. Mateus quer sair das ruas e se livrar da bebida, causa de sua destruição. A falta de confiança da família e o sofrimento fazem parte da vida desse jovem de apenas 23 anos. Que pode nos dar pelo menos um voto de confiança, né? A oportunidade de mudar de vida, né? É isso. Ter uma família, né? Voltar a restituir a família, acho que é isso. Sócios da Canção Nova, esse casal do Rio de Janeiro visita pela primeira vez a estrutura. Você depara com uma realidade, né, totalmente diferente, né, do que você vive na sua casa, na sua família. Então esse trabalho feito aqui, nossa, mexe muito com o coração da gente, de ver, fazer acontecer, né, essa união das misérias, aproximar as pessoas, né. Se consigo ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso justifica o dom da minha vida. Papa Francisco. De verdade, eu amo esse lugar, cara. Obrigado. Canção Nova, obrigado por você existir, viu? Pela Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, é possível perpetuar e compartilhar o amor, o respeito e a ajuda ao próximo. São 4 frentes de atuação: Centro de Atendimento Comunitário, Projeto Geração Nova, Casa do Bom Samaritano, que vimos na reportagem, e Companhia de Artes e Esportes. E acontece graças a você, sócio, amigo e benfeitor. Estamos com 70% na campanha de outubro. Seja evangelizador, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Daqui a pouco, a proposta para deduzir valor de tributos de empresas que doam alimentos. E trabalho infantil cai ao menor nível da série histórica do IBGE. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma pesquisa que aponta números preocupantes da violência física em crianças e adolescentes no Brasil. Os números foram divulgados com base em casos notificados pelas unidades básicas de saúde de todo o país. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2023 foram registrados quase 200 casos de violência física por dia contra crianças e adolescentes, sendo que 80% das agressões registradas acontecem dentro de casa. A região Sudeste lidera o número de casos, com destaque para o estado de São Paulo, com 17.278 registros de violência física, uma média de quase 50 casos por dia. A região Norte é a que aparece na pesquisa com menos casos. Dados preocupantes que exigem uma ação urgente para proteger e garantir a segurança de nossas crianças. Liana Nunes, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. O Brasil reduziu a quantidade de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, quase 15% menos nesta condição. Os dados de 2023 são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD, mostrou queda de 14,6% no registro de trabalho infantil, o menor índice divulgado desde o início do levantamento em 2016.
O governo defende que a adoção de políticas públicas e a redução do desemprego impactaram na queda gradual dessas ocorrências. Importante dizer também que no ano de 2023, a Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, teve a sua maior atuação. Mesmo com a queda, em 2023, o registro ainda mostrou que há 1.607.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 4,2% do total de pessoas nessa faixa etária. O trabalho infantil é crime. De acordo com a Constituição Federal, crianças abaixo de 13 anos não podem trabalhar em hipótese alguma. Já aos adolescentes de 14 e 15 anos é permitido atuar como aprendiz. Os de 16 e 17 anos podem ter a carteira assinada, desde que durante o dia e em atividades seguras e salubres. Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB do Distrito Federal, esse advogado destaca ações para a contínua redução desses números. O mais importante seria fortalecer ainda mais essa rede de proteção, tanto o Ministério Público, o Conselho Tutelar, e que mais órgãos possam estar envolvidos com isso. Inclusive, é muito importante que toda a sociedade abrace essa causa e que esteja empenhada para que as nossas crianças tenham acesso ao desenvolvimento integral, possam se formar como cidadão e preparar para o mercado de trabalho, mas no momento certo. A maior incidência de trabalho infantil está na região norte, seguida pelo centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Do total de registros, 1.182.000 crianças e adolescentes estavam envolvidos em atividades para geração de renda. Uma proposta para incentivar a doação de alimentos foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora segue para a tramitação na Câmara dos Deputados. O principal objetivo é reduzir o desperdício de alimentos em boas condições para consumo, que muitas vezes acabam sendo descartados. Denilson trabalha há 25 anos na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP. Ele é gerente de uma distribuidora de verduras, que há anos realiza doações para o Banco de Alimentos. Tem pessoas carentes, precisando, aí é mais viável a gente doar do que mandar para a roça, para virar, para jogar no tambor. Como a gente costuma ver pessoas também recolhendo no tambor, a gente doa porque sabe que vai chegar na mesa certa, né? No Brasil, um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer aumentar de 2% para 5% a dedução no valor de tributos de empresas que doarem alimentos próprios para o consumo. Além de evitar o desperdício, o projeto pode estimular ações de combate à fome. Tem uma estimativa que são 55 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados anualmente, né? 85% do que é desperdiçado acontece na cadeia produtiva, né? Que é no momento em que o alimento é produzido, embalado e transportado até os supermercados. Caso o projeto se torne lei, pessoas físicas, instituições sem fins lucrativos e agricultores familiares poderão doar e receber benefícios. Os produtos poderão ser entregues diretamente a instituições ou bancos de alimentos, como esse da CEAGESP. O Banco de Alimentos ele tem finalidade de aproveitar alimentos que perderam seu valor comercial. Existem N fatores para perder esse valor comercial e aí ele é aproveitado, porque ele está bom para consumo. Em todo o mundo, 1 bilhão de refeições foram desperdiçadas por dia em 2022. Foi o que mostrou o Índice de Desperdício de Alimentos divulgado neste ano pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente. O documento aponta que no mesmo período, 780 milhões de pessoas passavam fome em todo o planeta. No Brasil, os dados também assustam. 65 milhões de brasileiros estão em algum grau de insegurança alimentar e 9 milhões desses brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave, que é quando de fato há ausência de comida, as pessoas vão dormir com fome. Só neste ano, o Banco de Alimentos da CEAGESP beneficiou mais de 230 entidades cadastradas, que atendem milhares de pessoas. Em 2023, a gente doou 1.348 toneladas. Até o mês de setembro de 2024, nós estamos com 1.030 toneladas distribuídas.
Hoje, o celular está presente na vida de mais de 164 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, mesmo entre idosos, o uso de smartphones cresceu, mas muitos ainda têm dificuldades para utilizar alguns recursos. Em Belo Horizonte, uma iniciativa quer mudar essa realidade. Sempre que precisa, Dona Creuza, de 74 anos, usa o celular para trazer praticidade ao seu dia a dia. Para marcar consulta, para receber mensagens do médico, principalmente, né, que eu acho mais importante. E também para poder, igual hoje é aniversário da amiga, para passar mensagens de aniversário. E também, como eu mexo com artesanato, eu pesquiso muito no YouTube para poder ver alguns trabalhos, né, do artesanato. O uso do smartphone entre pessoas com mais de 60 anos vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Em 2022, quase 74% dos idosos tinham um aparelho, número que subiu para 76% no ano passado. Usar um aparelho smartphone nem sempre significa que o uso da internet é fácil para esse público. De acordo com pesquisa do IBGE, mais de 50% dos idosos já deixaram de usar a rede por falta de conhecimento. Para que essa faixa etária possa aproveitar todas as facilidades que a tecnologia oferece, o Centro de Referência ao Idoso em Belo Horizonte oferece oficinas para orientá-los no uso de smartphones e aplicativos. Fazer agendamento de identidade. Antes a gente ia no CRAS regional para pedir para fazer agendamento. Hoje é tudo à base do aplicativo mesmo. Você vai lá no site ou no aplicativo e faz o agendamento por lá. O intuito desse curso é ajudar mesmo as pessoas a serem mais independentes aí nesse mundo digital que nós estamos vivendo agora. Durante as aulas, o lugar do celular é na mão. Olhos e ouvidos ficam atentos ao que diz a professora. Os dedos buscam colocar em prática o conhecimento adquirido. Para seu Jorge, de 73 anos, uma chance de sentir mais seguro ao usar as redes. Tudo que você vai fazer, eles querem o seu CPF. O que eles vão fazer com o meu CPF? Como que eu possa ter segurança de pôr o meu CPF em determinados lugares? Fazer uma compra pela internet. Você entendeu? Eu preciso disso. Daqui a pouco eu não tenho como entrar numa loja e comprar nada, tudo tem que ser pela internet. E aí, como é que eu vou ficar nesse universo? A seguir, Dia da Sergipanidade resgata expressões culturais em homenagens. Franciscanos se preparam para celebrar a festa de São Frei Galvão. Valorizar a cultura, a história e apreciar as tradições do povo sergipano. É o Dia da Sergipanidade, ocasião para resgatar a identidade local com expressões culturais e homenagens que reforçam a honra e o orgulho de ser de Sergipe. Terra de belezas naturais, do forró e caranguejo, cultura e manifestações religiosas. No Dia da Sergipanidade, o convite é para celebrar a história e as tradições do estado nordestino. O Dia da Sergipanidade ele foi criado para fomentar, para alimentar esse sentimento de pertencimento a Sergipe, para enaltecer a nossa cultura. O rei Dom João VI assinou o decreto de emancipação do estado de Sergipe no dia 8 de julho de 1820. Mas teria sido no dia 24 de outubro de 1824 que o estado da Bahia teria reconhecido essa emancipação. Com essas duas datas, foi preciso achar uma alternativa. 8 de julho é quando foi assinada a Carta Régia. E o que fazer com 24 de outubro, né? Aí em 2019 foi estabelecida uma lei que colocou o 24 de outubro como o Dia da Sergipanidade. Aqui se encontra a quarta cidade mais antiga do Brasil e o quinto maior cânion navegável do mundo. Nesta escola, a quinta-feira foi celebrada com apresentações sobre o estado de Sergipe e sua cultura. Sergipe é o menor estado do país, mas mesmo assim ele é muito rico em cultura, na sua arquitetura, comidas típicas. As atividades envolveram pais e alunos. As crianças entenderem e conhecerem um pouco de Sergipe, porque isso vai fazer com que eles cresçam com um conhecimento maior sobre a terra deles. Isso é muito legal. Está sendo muito bom, porque o estado aqui
O povo é muito acolhedor mesmo. Dá vontade de ficar aqui e não sair. Eu gostei muito que eu conheci coisas que eu não sabia e agora estou aprendendo com minhas professoras. E você gosta de ser daqui? Adoro. Eu acho muito bom para a gente aprender mais de Sergipe, da história, São Cristóvão, Estância e outras cidades. E o que você acha do povo de Sergipe? Legal, divertido, engraçado. Parabéns ao povo sergipano, hein? Olha, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, o Santuário Frei Galvão prepara-se junto com os fiéis e os devotos do primeiro santo brasileiro para celebrar a festa em honra ao padroeiro dos construtores. Nós vamos chamar então a repórter Carla Zanon, que está ao vivo no santuário e traz mais informações. Boa noite, Carla. Olá, Reinaldo e Mauriceia, boa noite a vocês e a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Olha, hoje o último dia da novena dedicado a Frei Galvão, que tem como tema Peregrino da Caridade, enraizados e fundados no amor. Como vocês podem ver, a celebração está bem cheia no dia de hoje. O celebrante dessa noite é o reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, da cidade de Trindade, em Goiás, Padre Marcos Aurélio. E já que estamos falando de festividade, à tarde eu também preparei uma reportagem falando um pouco sobre curiosidades deste templo aqui, que vocês podem ver deste santuário. Vamos conferir. No Santuário de Frei Galvão, o devoto poderá venerar as relíquias do primeiro santo brasileiro. Neste templo há dois tipos de relíquia. A relíquia de primeiro grau é normalmente um pedaço de um osso. A relíquia de terceiro grau já é um passo a mais, né? Então, é um tecido que tenha tocado no corpo do santo. Nós distribuímos aqui no Santuário de Frei Galvão uma relíquia de terceiro grau. É um pedacinho do tecido que tocou no corpo de Frei Galvão quando foi exumado. Além das relíquias, o santuário possui um pedaço da pedra da Gruta do Nascimento de Jesus. Tem ainda uma pequena porta de 1,20 m. Logo ao passar pela Porta da Humildade, o fiel vai ver uma imagem do menino Jesus, para lembrar que São Francisco tinha um grande amor pela encarnação do Senhor. E logo perto da imagem do menino Jesus também há uma pedra vinda da Basílica da Natividade, que nos liga também a esse espaço sagrado da encarnação. Frei Galvão foi um homem que contribuiu na construção de diversas obras. Uma delas, o Poço no Mosteiro da Luz, em São Paulo. As pedras usadas por ele foram utilizadas na construção deste bebedouro. O fiel que vem aqui pode levar a água benta tirada desta pedra, né, de onde nós recordamos esse poço construído por Frei Galvão, pedindo então a intercessão dele para esta água benta que saciará a sede de fé do devoto de Frei Galvão. Em meio à vida simples e humilde de Frei Galvão, é possível conhecer a história de santidade do homem fiel a Deus nas obras que realizou. Olha, amanhã é o grande dia da festa de Frei Galvão e várias celebrações vão ocorrer durante o dia. As principais são às 9 horas da manhã, missa solene celebrada pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Depois a missa do meio-dia, que também é transmitida pela TV Canção Nova. Às 3 horas da tarde, missa dedicada à família missionária. E encerrando o dia com a celebração das 19 horas. Mauriceia e Reinaldo, eu volto com vocês. Novo dia. Muito obrigado, boa noite para você, Carla, Ederaldo, bom descanso para vocês. Portanto, essa preparação que vai tocando o coração da gente para celebrar São Frei Galvão, não é mesmo? Assista a seguir a Santa Missa direto de Brasília, às 9 tem Escola da Fé e às 10, Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Nós encerramos com imagens ao vivo do Santuário do Frei Galvão em Guaratinguetá. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.